Boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas desta tarde. Hoje com a presença da previdenciarista e professora Carolina Bukowski. Ela vai trazer informações valiosas sobre o INSS e a importância da documentação médica. E também esclarecer dúvidas comuns sobre revisões de benefícios. Seja muito bem-vinda novamente, Carol. Muito obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite. E estamos aqui para a gente tratar de um assunto bem importante, que é a proximidade do pente fino no INSS. Mais um pente fino que a gente vai ter, que são as revisões que esporadicamente o INSS faz e que, se as pessoas não tiverem certos cuidados, elas podem ter os seus benefícios cessados. Então, conta pra gente quais os principais cuidados que as pessoas precisam ter. Bom, num primeiro momento, o que a gente tem que ter em mente? A ideia do governo é fazer este pente fino em torno de 800 mil benefícios. Dentre eles, o foco dessa vez serão os benefícios assistenciais, que é o conhecido como LOAS, BPC-LOAS, tanto os BPC-LOAS deficientes quanto dos idosos, e os auxílios-doença, que hoje são conhecidos como benefício por incapacidade temporária. Primeiro detalhe importantíssimo, Bruna, que a pessoa não pode deixar de observar, é ter o cadastro atualizado junto ao INSS. Por quê? Porque é com base nesses cadastros, nessas informações que estão presentes no site do INSS, que a própria pessoa quem cadastrou, que eles entrarão em contato. E como é que funciona esse contato? Num primeiro momento, se ela deixou o cadastrado, telefone para contato ou e-mail, será feito por essa forma. Caso ela não tenha deixado algum desses contatos, irá uma correspondência para a casa da pessoa. Então, a gente sabe que é muito comum trocar de telefone hoje ou trocar de endereço. E se essa correspondência for para aquele endereço ou telefone que está cadastrado e a pessoa não tiver mais, ele vai ser dado como notificado e a pessoa só vai descobrir que esse benefício cessou quando ela for no banco e não conseguir sacar esse benefício. E a gente já fala de prazos? A gente já tem alguma data? A princípio, Bruna, vai ser no mês de agosto que vão iniciar essas revisões, esse pente fino. É importante falar que elas não serão automáticas, elas não serão todas ao mesmo tempo, porque existe, num primeiro momento, a cruza de dados com bases governamentais. Então, um exemplo que eu te dou, benefício assistencial. A pessoa precisa ter o seu cadastro junto ao cadastro único do governo federal atualizado a cada 2 anos. Se porventura ela não tiver com aquele cadastro atualizado, já no cruzamento já vai ser feita essa verificação. Então, não vai ser num momento único todos recebendo notificações. Primeiro haverá cruzamento com banco de dados, para depois começarem essas notificações. Serão paulatinas. Então, agosto, a gente tem tudo para começar com a corda toda essas revisões. Carolina, e qual o motivo desse pente fino, né? Explica pra gente. Bom, no primeiro momento, a gente sabe que o objetivo do governo é reduzir gastos. Existem N formas de reduzir gastos, mas a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né, Bruna? E eu sou uma defensora ferrenha do Instituto do INSS, porém, a gente sabe que existem outras formas. Existem formas, por exemplo, de que se cobrem os devedores do INSS, grandes empresas que são devedoras de contribuições previdenciárias, mas é mais fácil a gente pegar no lado fraco, é mais fácil pegar no bolso do povo. Então, o primeiro objetivo deles é ter uma economia. E o Carlos Lupe, que é o presidente, ele não falou sobre valores, mas a estimativa é que eles têm uma economia de 25,8 bilhões de reais para o ano que vem, isso dando uma equilibrada no orçamento. E também, não só esse é o objetivo, existe uma previsão legal de que a cada 2 anos esses benefícios sejam revistos. Mas a gente sabe que hoje, com a quantidade de servidores que tem, nós temos 19 mil servidores no Brasil todo. E nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, em torno de 1.300.000 benefícios aguardando análise. Então, ter que analisar benefícios novos e revisar antigos é muito difícil. Então, a última grande revisão de benefícios desse tipo, porque nós tivemos uma no ano passado, que não entrou esse tipo de benefício. Então, esses benefícios de caráter temporário, a última revisão foi em 2019. Então, agora o governo, precisando equilibrar as contas, vai morder o lado mais fraco da corda, que são os segurados.
E é importante a gente destacar que durante esse período podem existir muitos golpes, né, Carolina? E é Sim. importante a pessoa ficar atenta, porque nem sempre a pessoa entende, né? Exato. Procurou ajuda naquele momento, conseguiu o benefício. A partir do momento que ela perdeu o benefício, porque talvez nem tenha visto que tinha que fazer essa atualização, Exato. ela pode procurar ajuda de uma pessoa errada, né? Então eu queria que tu falasse pra gente, né, a importância de procurar um especialista no assunto para dar todo o suporte. Exato. Nós tivemos casos, inclusive, que foi noticiado amplamente, até noticiado nacionalmente, na cidade de Pelotas. Infelizmente, uma pessoa que se passava por advogada e que fraudou benefícios, que não, na verdade, ela nem entrava com os benefícios, né? Ela pagava para algumas pessoas do bolso dela, para fingir que tinha conseguido um benefício, aquelas pessoas indicavam outras pessoas e assim se formava essa rede. Então, como é que vocês podem identificar um profissional? Se vocês tiverem dúvidas, vocês conseguem pesquisar hoje no site da OAB se a pessoa tem um cadastro, se estiver em busca de um advogado. É possível também que a pessoa busque Defensoria Pública, tá? Defensoria Pública da União, não do Estado. Mas é importante demais que seja um profissional especializado. Hoje, a gente sabe que todo mundo pode ir sozinho às agências do INSS resolver os problemas. Porém, com a informatização, com cada vez mais a diminuição do contato presencial das agências e eles encaminhando para os canais remotos de atendimento, existem situações em que a pessoa precisa juntar um documento escaneado, tem que ter uma qualidade X aquele documento, tem que ser de um jeito específico, tem que clicar no botão cumprir exigência, por exemplo. Fica muito complexo. Para nós que somos profissionais, às vezes temos dificuldade de acessar o sistema. Então, para quem é leigo, então procurem um profissional para evitar. Primeiro, a questão dos golpes, né, que a gente sabe que existe, e também para que seja muito bem orientado para evitar uma cessação de um benefício ou para evitar a perda de um prazo, de um cumprimento de exigência, que é o que vai acontecer agora com o pente fino, Bruna. As pessoas que forem recebendo as notificações, elas vão precisar provar a manutenção dos requisitos ainda necessários para ter a continuidade daquele benefício. E se ela não conseguir cumprir, não conseguir juntar no sistema de uma forma correta, ela vai ter esse benefício cessado. E a gente sabe que esses benefícios são pessoas que precisam muito, né? Pessoas que vivem com o valor desse benefício por mês. Não sendo muito, mas sendo suficiente para aquela família, né? Exato. Carol, e a gente precisa destacar também quais são os cuidados que essa pessoa ela precisa ter, né? A gente vai falar da atualização, tem que ficar atento, mas quais são os requisitos que essa pessoa precisa manter para manter esse benefício? Quando a gente está tratando dos benefícios por incapacidade, o auxílio-doença, a pessoa ela tem que ter o quê? Ainda permanecer incapaz para ter direito a continuar recebendo aquele benefício. E como é que ela vai provar isso, Bruna? Com atestados, exames, laudos. A gente sabe que exames que dependem da realização pelo Sistema Único de Saúde são muito mais complexos. Mas o fato da pessoa não ter um exame novo, mas ela tem uma receita que ela teve no médico, ali no posto de saúde, se ela teve alguma internação, se ela passou mal em algum momento e foi ali no postinho, foi na UPA, manter a regularidade dessa documentação médica é muito importante. Porque se a pessoa está recebendo, por exemplo, desde 2019, que foi quando teve esse último pente fino, e desde então a INSS nunca mais chamou, ela vai refazendo as perícias dela de prorrogação, mas já passou um tempo que ela também não faz, não é chamada, tá naquela coisa ali, tô aqui esperando. E a pessoa não tem nenhum documento novo que comprove que ela ainda permanece incapaz e necessita ficar afastada. Se for chamada para perícia e levar documentos antigos, como é que o médico vai saber que ela ainda está incapaz? Então, manter a regularidade desses documentos é muito importante. Documento médico, qualquer coisa que vocês tiverem, gente, atestado, laudo, exame novo. Se está sentindo agora essa necessidade, na hora vai ter a iminência de um pente fino, já começa a providenciar caso não tenha nenhuma documentação atual. E nos casos dos benefícios assistenciais, nos dois tipos de benefício, que é o benefício para pessoas com deficiência e o benefício do idoso. Existe, além do requisito da deficiência, que também é comprovado documentalmente com exames e laudos e atestados, tem a questão da renda familiar. E essa renda familiar, ela acaba sendo comprovada mediante
cadastro único, atualização do cadastro único. E é importante a gente citar, Bruna, que cada vez mais o cruzamento de dados das bases governamentais são muito grandes. Um exemplo que eu te dou. Eu moro na mesma casa que tu, nós não somos parentes, vínculos de sangue, nem familiar, mas estou na tua casa por qualquer motivo, coloquei meu endereço ali e alguém da família recebe LOAS. Se houver um cruzamento de dados de um endereço, de uma pessoa que recebe um valor maior, que não é compatível com isso, eles vão verificar, opa, tem alguém recebendo dinheiro nessa casa que não deveria. Chama a Bruna para me dizer quem é aquela pessoa que está ali. Então, manter atualizado. Importante não mentir, Bruna, porque tem muita gente que omite e mente algumas informações. E quando chegam esses pentes finos, vêm com tudo. Eles descobrem coisinhas assim que a gente não faz ideia. Então, manter esses cadastros atualizados e a documentação médica. Hoje, para esse pente fino, é essencial. Carolina, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta, porque a gente tem ainda muito assunto, né? Até logo! Estamos de volta com o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a previdenciarista e professora Carolina Bukoski. No primeiro bloco a gente conversou bastante já, né, Carol, sobre os benefícios, sobre o tal do pente fino que vai acontecer. E nesse segundo bloco a gente pode começar conversando sobre quem são as pessoas que não deveriam passar por esse pente fino. Bom, Bruna, a gente sabe que quando se trata do INSS, e eu trago essa experiência do ano passado, que nós tivemos um pente fino, que na verdade, ano passado e ainda um pouquinho de 2022, de pessoas que não eram obrigadas a passar por esse pente fino e o INSS simplesmente notificou todo esse povo. Tá? Uma coisa que a gente tem que sempre em mente, todos os benefícios que são concedidos pelo INSS, eles são passíveis de revisão. Independente da regra prever esse prazo de 2 anos, a administração pública pode rever os seus atos que deles derivam valores e benefícios para as pessoas dentro de 10 anos. Se for comprovada a má-fé da pessoa, não existe esse prazo. Mas, em sendo comprovada a boa-fé, ou melhor, a boa-fé é presumida, precisa comprovar a má-fé, 10 anos. E nós tivemos casos de pessoas que recebiam pensão por morte há mais de 30 anos e que receberam notificações para levar documentação e provar o seu direito a receber aquele benefício. Então, nos casos de benefício por incapacidade, e eu digo para vocês, a notificação que nós tivemos, né, a notícia que foi passada pelo governo é que seriam os benefícios por incapacidade temporária. Então, na nossa leitura, estariam excluídos os benefícios por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, mas a gente só vai descobrir se essas pessoas vão estar excluídas mesmo quando começar esse pente fino. Então, eu vou me dirigir aos que estão aposentados por invalidez, tá? Para caso recebam essas notificações do INSS, existem 3 grupos que estão dispensados dessas avaliações periódicas, dessas reavaliações periódicas. As pessoas aposentadas por invalidez com HIV, independente do tempo que elas estiverem aposentadas, pessoas que estão há mais de 15 anos recebendo tanto auxílio quanto aposentadoria, ou um precedido de outro, ou cada um há 15 anos, ou 7,5 um, 7,5 outro, tanto faz, e que tenham mais de 55 anos de idade, e aposentados e pensionistas que tenham mais de 60 anos de idade. Essas pessoas não deveriam ser convocadas. Porém, se forem e não tiver a documentação, a gente costuma dizer, quero ter razão ou quero brigar. Se tiver a documentação, não tem por que não juntar, que foi o caso daquela cliente que eu comentei contigo no intervalo. Ela tinha documentação de 30 anos atrás. A gente não brigou porque ela tinha, juntamos, deixou quietinho. Mas se a pessoa não tem e, de fato, ela não precisa comprovar, se acontecer desse grupo de pessoas ser convocados, procurem um profissional, porque na grande maioria a pessoa realmente já não tem mais essas documentações, ela está aposentada, ela tem aquela tranquilidade de que já está há muitos anos, né, com esse benefício. Então, essas pessoas não são obrigadas a passar por essa revisão, por esse pente fino. Carolina, e nesses alguns casos, né, que tem o benefício permanente,
são poucos os que são permanentes, né? Normalmente, essas pessoas precisam fazer essa revisão mesmo, é anual, como é que é? E outra pergunta importante também, se tem um tempo de duração desse benefício. A gente tem por hábito entender a palavra aposentadoria como algo permanente. Claro que quando estamos tratando de aposentadoria por tempo, por idade especial, de fato, ela é uma aposentadoria que é permanente. Quando a gente trata de aposentadoria por invalidez, e eu vou utilizar o nome antigo ainda porque é o mais comum, é o que as pessoas entendem, né? A ideia de benefício eterno fica na cabeça da pessoa. Estou aposentado por invalidez. Mas tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez e o próprio LOAS, eles são passíveis de revisões bienais a cada 2 anos. Sabemos que não acontece por falta de pessoal, por falta de gente, por falta de tudo, né? Mas é possível, sim, pessoas mesmo aposentadas por invalidez serem convocadas e aí não precisa, Bruna, haver o pente fino. Isso é uma coisa importante da gente trazer. Claro que o pente fino ajuda porque se cria um esforço coletivo do INSS para convocar as pessoas. Mas a previsão legal é que de ofício, ou seja, o próprio INSS resolva, eu vou convocar esta pessoa aqui para verificar se ela ainda permanece com esses requisitos. Ele pode voluntariamente, de ofício, fazer esse tipo de revisão. Então, por mais que vocês hoje não estejam dentro do grupo de pessoas que passarão pelo pente fino, é importante manter a guarda dos documentos que concedeu a sua pensão, que concedeu sua aposentadoria, porque podem haver revisões bienais e que, se for convocado e não tiver essa documentação, pode ter uma dorzinha de cabeça ali na frente. Então, essa validade é de aproximadamente 2 anos. 2 essa anos. pessoa, ela precisa manter a documentação em dia para, quando chegar nesse período, fazer a renovação. Não passar sufoco. E os benefícios por incapacidade temporária, os auxílios-doença, eles já foram benefícios um pouco mais longos, concedidos por um prazo maior. E eu digo isso porque já faz 14 anos que eu trabalho só com direito previdenciário e nós tínhamos uma época em que o INSS literalmente esquecia dessas pessoas. Tinha pessoas que passavam 8, 9, 10 anos em auxílio e não eram chamadas para essas revisões. E aí, quando eram chamadas, não tinha mais nada. Alguns até trabalhando estavam, que não poderiam, né? Então, hoje a concessão dos benefícios está muito mais curta. A grande maioria a gente percebe, assim, eu vejo pelos meus clientes, concessões de 4, 6 meses, 1 ano no máximo. E aí é feita uma prorrogação quando a pessoa está perto, os últimos 15 dias daquela data que o INSS fixou, se ela ainda estiver incapacitada, ela faz um pedido de prorrogação e assim vai indo. É uma coisa bem estressante para quem recebe, porque tu fica sempre naquela tensão. Quando será a última vez que eu receberei? Será que na próxima vai ser prorrogado? Eu continuo doente, mas será que eles vão me prorrogar? Aquela indefinição e incerteza do benefício temporário é o que traz um pouco mais de aflição para as pessoas que recebem. Mas não costuma passar muito dessas datas nos últimos 2 anos, Bruno. Carolina, a gente está chegando quase ao fim do nosso programa. E a gente falou agora diretamente para as pessoas que já têm esse benefício e essas pessoas que precisam ter esse cuidado, principalmente nesse momento agora que vai ter o pente fino, né? Mas, Carolina, tem muitas pessoas que talvez se encaixem para receber esse benefício, ainda não recebem. Quais são as dicas para essa pessoa? Todos que contribuem para o INSS, seja o empregado, seja o autônomo, que é o contribuinte individual, o facultativo, que é a dona de casa, o estudante, essas pessoas que contribuem ativamente para o INSS e elas apresentarem qualquer tipo de incapacidade, não têm condições de trabalhar, isso inclui as donas de casa também, Bruno, é muito importante a gente reforçar isso. Elas podem sim procurar, mediante um atestado médico, uma comprovação de que ela precisa se afastar por qualquer motivo. Caiu um tombo em casa, quebrou uma perna, ficou doente, internou no hospital. Elas podem e devem procurar o INSS para ter direito ao acesso a esses benefícios e poderem se tratar, se recuperar, enquanto não conseguem trabalhar, para usufruir daquilo que a lei prevê, né? O sistema contributivo te permite esta possibilidade
E aí as pessoas precisam ficar atentas, precisam. E Bruna, pode parecer bobo, mas muitas pessoas ainda não sabem que podem ter acesso, principalmente as donas de casa, as que contribuem com o INSS. E a gente já teve uma conversa lá no ano passado sobre a questão da importância das contribuições e eu vou só fazer um ganchinho final aqui. Por favor, é muito importante. Não deixem de contribuir. A gente sabe que dependendo da situação familiar que a pessoa tem, da renda, é um pouco difícil dispor. De hoje, a contribuição mínima é 11% do salário mínimo. Porém, a gente sabe que situações adversas acontecem, doenças que não são esperadas, e aquilo desestrutura uma família toda. E às vezes a pessoa guardando um pouquinho daquele valor mensal, num primeiro momento ela pode pagar mensalmente, depois evitar a dona de casa, por exemplo, ela pode pagar, no máximo, assim, ela pode ficar 6 meses sem pagar. Então, não conseguiu pagar todo mês, paga de 3 em 3, de 4 em 4. Mas a importância disso, não só para esses benefícios no momento em que houver uma incapacidade, mas também para poder contar tempo para se aposentar. Porque também vai computar isso. E lá na frente, quando a gente está lá com os seus... Hoje a gente é jovem, né? A pessoa se achou jovem agora. Mas quando bate ali os seus 60 anos, é onde mais a gente sente a falta de completude física, aquela disposição que a gente tinha que não tem mais. E é quando começam aqueles primeiros problemas de saúde, a gente vai sentir falta dessa contribuição previdenciária. Então, quem for jovem, quem for jovem há mais tempo, quem for jovem, não deixem de pensar nessa previdência, né? Ser previdente é muito importante, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Inclusive, na falta daquela pessoa, ela poder deixar uma pensão por morte para os seus dependentes também. Carolina, eu queria que deixasse teu endereço aqui e como o pessoal pode procurar, porque provavelmente ficaram com algumas dúvidas ainda, né? Porque a gente tem tanto para conversar e o tempo é pouquinho. Vocês podem entrar aqui em contato, tá? Com a TV Farol, com a Bruna, que aí a gente deixa o nosso contato aqui. Eu só não vou passar porque nós temos uma proibição legal de a gente fazer o nosso repasse, né, para cá. Mas vocês podem entrar em contato, tanto aqui com a TV Farol e também com um profissional de sua confiança, tá? O importante é não deixar de procurar alguém quando tiver dúvida, porque a gente vê hoje pessoas que vão fazer algumas coisas sozinhas e aquilo acaba prejudicando ao invés de ajudar. E nesses benefícios por incapacidade, Bruna, algumas pessoas entendem que quanto mais documentos antigos tiver, melhor, vai provar que aquela doença, aquela incapacidade é longa, e às vezes ela está levando documentos de um período que ela não contribuía e ela já estava incapaz. E aí ela não vai poder usufruir daquele benefício porque ela desenvolveu uma incapacidade no momento em que ela não contribuía. Isso se chama doença incapacidade pré-existente. E aí a pessoa achando que está se ajudando, está se prejudicando. Então, não deixem de procurar um profissional. Isso é muito importante. É muito importante realmente procurar um especialista para cuidar de todos os detalhes e não ter erro na hora de procurar o seu benefício. Muito obrigada pela tua presença aqui novamente. Eu que agradeço, Bruna. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que assistiram e podem contar comigo sempre. E para você que me assiste aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.